Oi meninas, como eu prometi para vocês, estaria falando sobre o que é hipnopedia. E na realidade eu me surpreendi quando eu descobri o que significa. Eu tenho feito psicanálise e durante o meu curso eu tenho descobrido diversas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia que na realidade a gente não se atenta para o real motivo, de tudo que a gente vive, que a gente passa. E como eu tenho ensinado muito no curso, é sobre o poder da mente. Que muitas vezes a nossa libertação não chega nem a ser espiritual, chega a ser sobre a libertação da nossa mente. Nós precisamos libertar a nossa mente das coisas deste mundo. E que nós somos discipulados dia após dia, através de redes sociais, através do que nós ouvimos, através da televisão, através de tudo isso que nos transmite informações. E de repente esta palavra começou a aparecer demais nas minhas pesquisas sobre hipnotismo, sobre até mesmo a hipnopedia, e eu resolvi pesquisar do que se tratava. E a hipnopedia, eu vou ler aqui para vocês o significado dela de acordo com a Wikipédia. A hipnopedia é a tentativa de transmitir informações para uma pessoa adormecida, geralmente através de uma gravação de som. Então, o que isso me alerta? Eu tenho o hábito de quando os meus filhos já estão dormindo, eu chegar para eles e falar: filho, a mamãe ama você. E eu gosto de transmitir palavras positivas, palavras de sucesso, palavras de incentivo, de ânimo, de carinho. Eu sempre fiz isso. O meu filho mais velho tem 16 anos. E, no entanto, eu não sabia que isso é um método de hipnopedia. Vou mudar o que eu faço? Não. Não porque eu quero agir, tratar com eles como uma hipnose, não. Já é algo que eu venho construindo com eles e isso nos traz uma ligação muito grande. E isso me mostra que realmente é algo que existe. Não estou aqui incentivando você a fazer, não. Eu estou te dando um exemplo que é algo que eu já vivi, que é algo que eu faço e vejo resultados. Mas o motivo desse vídeo é transmitir para vocês a minha preocupação. Porque hoje nós passamos o nosso dia a dia sendo manipulado por informações e de repente a gente começa a ouvir muitas informações, principalmente negativas, que denigrem a nossa imagem, que nos diminuem ou que querem aumentar o nosso ego, crescer o nosso eu, esquecendo, das coisas de Cristo, esquecendo das coisas que o Senhor trouxe para nós através da sua palavra. E a minha preocupação é, quando nós nos deitarmos para descansarmos, nós nunca deixarmos de colocar os nossos joelhos no chão e interceder e clamar pela vida dos nossos filhos e pelas nossas vidas também. Como assim? Buscando a graça, a proteção, o cuidado, o proteger do Senhor em nossas vidas, em nosso sono. Porque quando nós estamos dormindo, se não for o Senhor por nós, o inimigo vem facilmente, pode nos destruir. Eu, pessoalmente, já vivi várias experiências de batalhas espirituais estando dormindo. Então, sim, eu sei do que se trata. Na questão de libertação, na questão de batalhas espirituais, nós temos tido muita experiência nessa área. De coisas que não que nós ouvimos apenas, mas de coisas que nós vivemos. E a Bíblia fala, que o inimigo está ao nosso derredor, bradando como um leão. E ele está pronto ali para nos captar, para nos roubar, para nos tirar da presença, do foco, do propósito de Deus para as nossas vidas. E o que eu quero que você entenda é que tome cuidado com aquilo que você diz, aquilo que você fala. Quantas vezes, nós casados temos o hábito, às vezes, de esperar os filhos dormirem para poder discutir relação, para poder discutir algum problema, e de repente a gente está fazendo aquilo onde? Próximo dos nossos filhos. Ah, mas eles estão dormindo. Mas eu quero dizer para você, sabe quando é que a hipnopedia ela realmente funciona? É quando nós saímos do nosso consciente e entramos no nosso subconsciente, que é quando nós entramos no sono mor. Que já são 2 horas depois que nós adormecemos, que aí nós entramos naquele sono mais profundo, onde o nosso consciente já não está mais ativo, mas o nosso inconsciente ele não para, ele está ali captando.
Quantas vezes nós dormimos na frente da televisão e de repente você dorme assistindo um programa, quando você acorda está passando algo totalmente diferente e você não sabe se aquilo ali de repente é algo maligno, é algo que possa prejudicar o ambiente da tua casa, prejudicar a paz do teu sono. Outras vezes temos o hábito de dormir ouvindo músicas, mas que tipo de músicas nós temos ouvido? São coisas que engrandecem, que exaltam, que louvam ao Senhor? Então a minha preocupação é em relação a isso. Não adianta nós como crentes de repente falar, não existe depressão, não existe hipnose, não existe isso, não existe aquilo, não existe aquilo outro. Existe sim. Deus, ele deu uma capacidade tremenda para o ser humano, uma sabedoria tremenda para o ser humano. Mas infelizmente o ser humano não usa todos esses artifícios, todas essas capacidades, tudo isso que Deus deu para ele de maneira positiva, de maneira a crescer o reino de Deus. Eles têm usado para quê? Para destruir a família, para destruir os casamentos, para destruir os filhos. E muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e pensa assim, meu filho tem a vida maravilhosa. Meu filho, ele não tem que reclamar de nada. Mas, irmãos, eu preciso que vocês entendam que os nossos filhos vivem batalhas que nós não sabemos. Eles vivem guerras que nós não conhecemos. Nós, às vezes, somos como que eu posso dizer? Nós consideramos que nós somos maiores, nós somos os mais sábios, os mais inteligentes, os únicos problemáticos, os únicos que têm problemas a resolver, os únicos que têm batalhas para enfrentar, e esquecemos que quando nós nascemos, a partir do momento que nós entramos neste mundo, nós já estamos ali travando batalhas, nós já estamos ali lutando, de forma consciente ou inconsciente, nós já estamos ali lutando, batalhando para sobreviver. E se não é o cuidado de Deus sobre a nossa vida, nós com certeza vamos perecer. Nós com certeza vamos ser destruídos. Principalmente nós que nascemos com um propósito específico, que nós não sabemos, mas Deus sabe. E muitas vezes os nossos filhos sofrem violência sexual, sofrem violência emocional, psicológica, sofrem bullying na escola e nós olhamos para eles e falamos, mas vocês não têm problema, vocês têm uma vida boa. E muitas vezes uma simples atitude, uma simples mudança neles, nós não somos capazes de perceber, mas ela nos daria um norte de tudo aquilo que eles vivem, que eles passam. Então eu aconselho você, comece a falar coisas produtivas, coisas que abençoam os seus filhos. Comece a usar as armas que Deus te deu, a sabedoria, a inteligência que Deus concedeu ao ser humano, mas para fazer o que é certo, para fazer o que é bom. E vamos parar de ficar, muitas vezes a gente tudo vê, mas é o inimigo, mas é o diabo, mas é isso, mas é aquilo. Não. Muitas vezes somos nós mesmos que causamos mal aos nossos filhos, ao nosso marido, às nossas esposas, às nossas famílias, por simplesmente não entender que a nossa vida, ela tem que ser guiada, conduzida pelo Espírito Santo, e que as nossas palavras têm poder sobre a vida de cada um. A semente que você planta, a semente que você semeia dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, com certeza ela vai germinar, ela vai brotar, e ela vai crescer, e ela vai frutificar. E quais frutos você tem buscado? Ou quais frutos você tem buscado, mas você às vezes não presta atenção naquilo que você tem plantado. Que da tua boca saiam palavras de bênçãos. E que você não permita que durante a noite, quando os teus filhos, a tua família estiver dormindo, estiver num sono profundo, que Satanás tenha a oportunidade de falar coisas ao ouvido deles, ao seu ouvido. Peça ao Senhor para guardar a tua mente, os teus pensamentos. Peça ao Senhor para guardar você. Quando você não estiver condição de estar ali, que o Senhor possa estar ali cuidando, guardando e protegendo a vida dos teus filhos, a vida da tua família. E sempre que você puder, ou melhor, faça disso um hábito. Diga sempre palavras de carinho, de amor, de incentivo, de crescimento para os teus filhos.
Eu gosto muito de falar quando eles estão dormindo, porque às vezes quando eles estão acordados, eu começo a falar e eles são agitados e eles não param para me ouvir. Mas quando eles estão dormindo, eu tenho a oportunidade de dizer para eles tudo aquilo que eu não consigo dizer, às vezes, quando eles estão acordados. Às vezes a gente teve um dia difícil, a gente acaba falando coisas, fazendo coisas que machucam, que magoam os nossos filhos. Nós temos que entender que eles também têm sentimentos, que eles também sentem. Que eles também sentem quando nós damos amor, mas quando nós transmitimos raiva, quando nós transmitimos estresse, eles é como uma esponjinha que eles vão sugar tudo aquilo que nós transmitirmos para ele. Qual é o ambiente que seu filho, a sua família tem estado? É um ambiente de paz, é um ambiente de repouso, de descanso, é um ambiente cristão, é um ambiente ali abençoado pelo Senhor? Ou são ambientes que possam trazer perturbação? Muitas vezes nós não entendemos, às vezes os filhos acordam à noite assustados, em desespero porque teve um pesadelo ou porque ouviu vozes. E a gente simplesmente, filhinho, volta a dormir. Porque a gente está cansado, está estressado, a gente não está com muita paciência. Mas a gente não percebe que muitas vezes dentro da nossa casa tem coisas que perturbam. Às vezes é um presente que você ganhou de uma pessoa que às vezes nem é muito fã de você. De repente ela te presenteou algo ali para trazer para dentro da tua casa destruição, perturbação. Por isso que é muito importante quando nós adquirimos coisas, quando nós ganhamos coisas, nós colocarmos diante do Senhor e consagrar aquilo ao Senhor. Estar sempre, constantemente, na realidade, se possível todas as noites, tá passando dentro do nosso lar e repreendendo todo o mal, toda perturbação, toda obra maligna, toda seta, tudo aquilo que possa vir e ir deteriorando a nossa casa, deteriorando os nossos relacionamentos, deteriorando a nossa família, acabando com aquilo que muitas vezes a gente tenta construir e quando simplesmente chega a noite é tudo destruído. Às vezes uma palavra que a gente ouve lá fora, que não fica muito satisfeito, de repente a gente chega, traz aquilo para dentro da nossa casa. Enfim, eu trouxe esse assunto para você, não estou te incentivando a fazer. Mas eu preciso que você entenda que isso existe. Que tudo isso é real. Isso não é fantasia e nem muito menos coisas diabólicas, não. Isso são coisas que o ser humano descobriu. E hoje nós somos manipulados, nós somos conduzidos muitas vezes, não é pela verdade, mas por pessoas que realmente têm essa capacidade, né, de persuasão, essa capacidade de controle, essa capacidade muitas vezes de juntar muitas pessoas ao redor dela, né? Ela tem aquela facilidade de ser o centro das atenções. E tudo isso ela simplesmente está usando as virtudes que ela tem, a capacidade que ela tem. Mas infelizmente, a maioria das pessoas não usam isso para o bem, não usam isso para a glória do Senhor, não usam os dons e talentos que Deus deu para ela para honrar e para glorificar o reino de Deus. Elas usam para manipular, para controlar, para levar para o mal, para a destruição. Então que você se atente. Que você pare de ficar olhando as coisas. Mas isso não tem importância, isso não tem problema, isso não existe, isso não cabe a mim. Cabe sim. Porque nós hoje somos discipulados não a ser como o Senhor deseja que sejamos, mas nós somos discipulados a ser como o homem deseja que sejamos, ou então como a sociedade deseja que nós sejamos. Hoje nós somos discipulados pelas redes sociais, nós somos discipulados pelo jornalismo, nós somos discipulados pelas opiniões. Hoje você vê que a maioria das pessoas não tem opinião própria, ela tem a opinião do outro. Nós precisamos entender que Deus nos fez com dons, com valores, com capacidade. Deus nos fez com talentos inimagináveis. E que nós precisamos entender que a vida vai muito além do levantar de manhã, cuidar da casa, ir para o trabalho, chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir. A vida vai muito mais além que isso. Se você me disser, mas irmã, eu não consigo desenvolver tudo isso, eu não consigo dar conta de tudo isso que eu tenho para fazer. Eu quero dizer para você uma coisa, é possível. Tudo que Deus coloca na tua mão
para que seja feito, ele vai te dar tempo, te dar capacidade, te dar tudo, recursos, ele vai te dar tudo o que você precisa para realizar. Mas muitas vezes nós vivemos procrastinando a nossa vida. Levantamos de manhã com uma lista de afazeres e chega no final do dia a gente não cumpriu nem metade. Mas por que nós não cumprimos nem metade? Ah, porque o dia não foi o suficiente. O dia é o suficiente quando nós temos foco, quando nós temos propósito, quando nós estamos determinados. Nós somos capazes de fazer de um dia de 24 horas, 48 horas. Isso basta nós querermos, termos a nossa vida organizada e pararmos de focar naquilo que não é de Cristo, naquilo que não é do Senhor, pararmos de focar naquilo que não vai nos levar ao propósito, não vai nos levar ao destino, mas que vai nos tirar a atenção e nos levar para o caminho contrário, para longe do propósito de Deus, para longe do posicionamento de Deus para as nossas vidas. Que você fique atento, que você, discipline a sua mente, que você traga para a tua mente as coisas de Cristo, os pensamentos de Cristo e vença você mesmo, porque o seu maior adversário é você mesmo. O dia que você conseguir vencer a tua apostasia, a tua preguiça, as tuas palavras negativas, o dia que você conseguir vencer tudo isso, você vai ser mais que vencedores. A Bíblia nos diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode. Você pode passar pela adversidade, você pode passar pela luta, pela tribulação, você pode passar pela enfermidade, você pode passar por todas as coisas. Porque o Senhor, Ele te fortalece, te capacita. E entenda uma coisa, o teu problema hoje é o propósito que Deus tem para a tua vida amanhã. E Ele está te capacitando, Ele está te preparando, Ele está te conduzindo para que você possa cumprir o propósito de Deus.